Esse videocast é um oferecimento do estúdio Impulse Room com apoio dos Pastéis de Belém e da clínica BioHealth by Annie Seward. Maria João. Olá. Você não chegou a assistir nada, né? Você chegou a ver algum episódio? Dos vossos episódios? Sim, vi. Sim, vi bocadinhos. Sim. Isso aí. Certo. Olá, eu sou o Matheus Pastic e você está no Atrás da Cena, seu videocast que celebra as mentes criativas, a arte e os bastidores do mundo do entretenimento. Hoje a nossa conversa é com uma artista que se tornou símbolo de talento, força e superação. Com uma carreira que atravessa o teatro, a televisão, a literatura e as artes plásticas, ela é também uma voz ativa na representação da diversidade de gênero e na defesa dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+. Artista completa, criadora sensível e uma das figuras mais inspiradoras da cena de Portugal contemporânea, é com enorme alegria e prazer que recebo hoje Maria João Vaz. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Maria João. Muito Olha, obrigada. é uma honra tê-la aqui Obrigada. no nosso podcast. Nós estamos muito felizes. Muito obrigada. E para começar já esse nosso encontro aqui, a gente sempre começa brindando. Ok. Então eu gostaria de convidá-la a puxar o nosso brinde desse nosso encontro tão especial. Aqui você puxa esse brinde, Maria João. O que é que eu puxo? A felicidade ou o amor? É isso? Então vamos à felicidade e ao amor. É o amor. Que delicinha. Ai. Vamos lá, Maria João. Você é uma mulher muito forte, né? Não sei. Tem uma história de vida que tiveram muitas transformações, né? Você passou parte da sua vida vivendo uma identidade que não era sua, né? Você se casou, Sim. você constituiu família, construiu sua carreira, tudo isso ali nos moldes que a sociedade te impôs. Sim. E que nos impõe, né? Sim. Até hoje, desde o momento em que nós nascemos. Exato. Mas aí lá em 2018, aos 54 anos de idade, você tem uma epifania. E depois disso, passa a viver a sua verdadeira identidade, Exato. Maria João Vaz. Exatamente. Que daria uma novela, uma série, um filme, Sim. mas é a história da sua vida. Exatamente. E é a história que você conta no livro Memória de uma Epifania e Outras Histórias, Exato. lançado em 2023, que é um testemunho da sua vida. Sim. E é sobre esse livro que nós vamos conversar hoje e também sobre a sua vida artística. Ok. Muito bem. E para começar o programa, eu escolhi um tema igual para todos os meus convidados, que é sucesso. E você é uma atriz de sucesso, né? Sim, você já experimentou esse gostinho, né? Já experimentei. Não só o sucesso pela sua arte, mas pela verdade que ela carrega. Então eu queria saber de você, Maria João. Depois de tantas transformações tão profundas na sua vida, como é que você define o sucesso hoje? Começamos forte. Pronto, Né? não, há tantos caminhos por onde se pode ir. Pronto, completando aquilo que tu falaste, pronto, eu vivi num equívoco durante toda a vida. Pronto, eu sou uma mulher trans, para quem não saiba, e então vamos dizer assim, para simplificar, que eu nasci menina, mas devido, é sempre a mesma coisa, não é? A genitália da pessoa é que define tudo, não é? Quando nós nascemos e olham para o nosso entrepernas, o que estiver ali vai definir eventualmente o percurso que vamos ter de vida. Quer dizer, a sociedade cria essa moldura
E às vezes não coincide com a tua identidade de género, aquilo que a pessoa pode nascer com olhos verdes ou azuis ou cabelo castanho ou louro, e podes nascer com uma determinada genitália, mas o teu cérebro ser uma outra realidade. Pronto, e a pessoa quando nasce é ingênua, é livre, vai explorando, e se sairmos da norma, eventualmente a sociedade, a família, a escola vai nos reorientar segundo os padrões, segundo esses padrões da genitália com que se nasce. E portanto em mim havia uma incongruência que eu eventualmente senti, mas achei que estava errada, aquilo que eu sentia não estava certo, e portanto tentava cumprir as orientações que me eram dadas. E portanto, mas eu senti ao longo de toda a vida, demorou esses tantos anos, a perceber efetivamente quem eu era. Muita frustração, muitos ataques de pânico, muita estar perdida, era uma pessoa que se isolava porque não me identificava com pronto, o mundo que me rodeava. Percebia que havia uma incongruência qualquer, mas achei que era um problema meu, que eu tinha uma deficiência qualquer. Até que pronto, tive essa epifania, mas pronto, só para fazer um parênteses. Eu, a partir de uma certa altura, muito jovem, devia ter sido uns 7 anos ou assim, eu comecei a levar uma vida dupla, quer dizer, secreta, em casa, mas em que assumia uma outra realidade que eu achava durante esses anos todos que era um devaneio, que era uma coisa... Era uma tentação, uma vontade, uma coisa estranha, que eu me feminizava. Isso quando você era criança? Assim, a partir dos 7. Escondida, porque eu cheguei a fazer uma com um amigo, na altura, eram as duas pequenas, pronto, e nós vestimos umas roupas da minha mãe, para fazer um espetáculo, uma espécie de um festival da canção, ou uma passagem de modelos, não sei, e usámos alguns adereços, roupas que nos serviam, porque nós éramos crianças, da minha mãe. E eu não me lembro, sinceramente, eu descrevo tantas coisas no meu livro, mas eu não me lembro da reação das pessoas, porque havia uma avó, havia os pais, havia irmãos e irmãs. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu sei que eventualmente houve uma crítica, eventualmente houve... Ou aquilo que eu senti era tão desproporcionado em relação à realidade em que eu vivia, que eu, a partir daquele momento, passei a fazer isso sempre que podia, às escondidas. Portanto, eu não sei se houve uma crítica que me fez com que eu me escondesse, porque é que eu não fiz aquilo que fiz numa coisa, um espetáculo, digamos, podia ter feito isso todos os dias. Sim. Mas eu devo ter sentido ali um complexo de culpa qualquer, e para já, o facto de quando vesti essas roupas, as que me serviam, eu senti qualquer coisa, eventualmente, que fazia sentido, ou que me deu um prazer enorme, e uma identificação, não sei, mas o que interessa é que eu, a partir daí, comecei a fazer isso, nem que quando ia à casa de banho havia roupas da minha irmã ou da minha mãe penduradas atrás da porta, eu fechava a porta e pronto, e estava ali, enfiava aquilo e ficava assim, não sabia o que é que havia de fazer, mas sentia-me confortável. Mas por dentro você se sentia bem, sim, né? Sim, sentia bem, aquilo era qualquer coisa que... Pronto, e então, e isso durou toda a vida. Depois, entretanto, segui os percursos normais, porque eu não... Há sempre aquela coisa, não encontrei ninguém com que me identificava, alguém... E é tal coisa, eu como me isolava na escola, eu se calhar se me relacionasse com pessoas LGBT ou rapazes gays ou qualquer coisa, eu percebia que havia assim uma diversidade qualquer, eu percebia levemente, mas não muito, não havia convívio, não havia, quer dizer, eu não me sentia um rapaz gay, porque nunca tive essa coisa, não, era mesmo... Pronto, era a coisa do feminino, esse ideal. Pronto. Depois, de facto, mais tarde, eu comecei, sempre que me aparecia alguma coisa sobre o tema, ou pelo menos
pessoas, vamos dizer assim, pessoas do sexo masculino que se feminizavam. Eu até falo no livro da revista Manchete brasileira. Pois, sim. Muitas vezes na última... No final, no né? final, ou no Carnaval, era no centro, nas páginas centrais, havia muitas travestis, como dizem no Brasil, não é? Nós, naquela altura, travesti tinha outro significado. Mas não interessa, eu percebia, pelo o texto, que aquilo eram pessoas, e eu sentia um grande fascínio por aquilo. Mas eu não conseguia dizer eu sou isto. Havia qualquer coisa ali, não sei se havia uma hiperfeminização qualquer que eu não me identificava, não consigo dizer eu sou assim. Portanto, com isso não... Porque, de facto, muitos anos mais tarde, a minha epifania deu-se com uma mulher cis. Conta pra gente como é que foi essa epifania, que o título do seu livro, sim, né? É o título do meu livro, sim, é uma epifania. Pronto, eu não vou contar grandes pormenores, porque isso é muito íntimo, mas, de qualquer forma... E tem o livro aí para as pessoas para as pessoas que quiserem comprar. Né? Pronto, eu tenho muitas histórias, mas, de facto, eu tive uma namorada... e ela estava-me sempre... Temos até aí a imagem do seu livro. Muito obrigada. Memória de uma epifania. Sim. Eu tive uma namorada que estava-me sempre a dizer que eu tinha, que tinha coisa... Agora, isto não sei se este termo existe no Brasil, que era muito gaja. Gaja muito rapariga. Rapariga Sim. Também não se pode dizer no Brasil. Muito feminina em determinadas atitudes. E, pronto, eu nessa altura ainda não era a Maria João. Quer dizer, eu tive sempre essa parte secreta. Sempre foi, né? Sempre eu fui. Sempre foi. Pronto. E de facto, eu num momento íntimo com essa minha namorada, eu tive a minha epifania. Pronto, o que despolutou isso, eu não vou descrever, mas eu naquele momento, pronto, foi uma situação íntima de cama. Pois. Mas eu, nesse momento, há aquela coisa que se costuma falar quando a pessoa vai ter um acidente, está na iminência de ter um acidente e se diz que a vida passa em frente dos olhos, não é? Há muito essa imagem. Eu ali tive a mesma sensação nesse momento. Houve uma altura em que eu fiquei em êxtase, fiquei espantada, porque o que eu vi foi... Eu não vi a vida a passar, eu vi a vida a recuar. Eu vi até ser criança, até ter a minha pureza, a minha ingenuidade. Portanto, eu fiz essa colagem e o que eu percebi nessa minha viagem de regresso, digamos assim, à infância, foi que a minha verdade era, de facto, essa vida paralela e não a vida que as pessoas conheciam. A minha verdade era aquela que era secreta e não aquela que era revelada às pessoas, pública, né? Que era a pública. Eu passei a vida a esconder quem eu era. Eu era de facto quem eu era. Aquilo não era um devaneio, nem era uma deficiência qualquer, nem um problema psiquiátrico ou psicológico. Era quem eu era. Eu é que passava a vida a representar um papel que eu achava que era eu. E não era. E, portanto, havia essas incongruências todas. E, portanto, eu fiquei... Foi incrível, porque eu percebi naquele momento, e eu depois até queria que todos os dias acontecesse aquilo outra vez para eu ver esse filme outra vez. Mas não, eu já tinha tido a epifania. E percebi o que é que eu tinha de fazer. Pronto, mas leva o seu tempo. Porque tu também tens que... Pronto, há coisas práticas, coisas físicas, coisas... pronto, isso depende das pessoas, não é? Pronto, o que eu estava a te dizer da grande diversidade. Há pessoas trans, que eu me explico no livro, há vários níveis. Pronto, podes fazer... o trans, o que é que quer dizer? Trans quer dizer uma pessoa que não se identifica com o género que foi atribuído à nascença. Uma pessoa não binária... que podemos dizer que não se considera nem
nem mulher nem homem, vamos dizer assim. Há algures não há definição. Assume caracteres pronto, é uma coisa difusa. Hoje, como que você se define? Uma mulher trans? Eu sou uma mulher trans binária. Binária. Que é uma coisa, geralmente, na comunidade que é mal vista. Mas deixa-me só fazer só esta ressalva. Portanto, só para explicar às pessoas que, portanto, o facto de seres trans não significa, por exemplo, que tens de tomar hormonas para modificar o teu corpo, ou que tens de fazer cirurgias para modificar o teu corpo, ou que tens de vestir outras roupas para te apresentares de uma forma diferente. Tudo isso são possibilidades. Há pessoas que se sentem mais confortáveis mas também não é a roupa que define as pessoas, porque isso também, aquela coisa, saia é de homem, é de mulher, é camisa, é de... Não, há roupa e a pessoa veste o que quiser. E mas tu assim pareces, isso é irrelevante o que as outras pessoas acham. O que interessa é aquilo quando te identificas e te sentes confortável. Eu sabia quem eu era e, portanto, eu senti essa necessidade de me alinhar com a minha identidade. Com a sua verdadeira identidade. Com a minha verdadeira identidade. Claro. E isso... há um grande fascínio com as cirurgias. E essa coisa das cirurgias que todas as pessoas fazem. Pessoas cis ou trans, não é? Há mulheres cis que aumentam o peito, há homens que fazem rinoplastia porque acham que... ou põem os gêmeos maiores para ficar com a perna mais... Há homens que põem, como é que se chama, implantação de cabelo, não é? Portanto, essa alteração do corpo é uma coisa que está disponível na medicina estética e as pessoas, ainda bem que existe, que as pessoas podem, se têm E que é uma opção, né? É uma opção. Não necessariamente você precisa, não precisa passar por tudo isso para se assumir como uma pessoa trans. Exato. Ou uma pessoa cis que, ou uma pessoa quer fazer queira fazer mudanças. Exato, e portanto... eu optei pelo que optei porque era aquilo que se adaptava melhor a mim e portanto é isso. E, portanto, porque é que eu sou uma mulher trans binária? Isso não quer dizer que eu não considere ou não, as pessoas não binárias, não tem nada a ver com isso. Pronto, isto é só é um catalogar, pronto, é como as letras LGBT, não sei o quê, não é? Sim. Que nós não gostamos que nos ponham em caixinhas, mas a comunidade põe-se em caixinhas, porque diz, eu sou desta letra, tu és daquela... Mas isso é só uma questão prática, até na comunidade, que é para nós sabermos. E eu acho, Maria João, que é uma questão muito desse momento. Acho que no futuro isso não vai mais ser dessa forma. Vai ser difuso. Vai ser difuso. Mas hoje é importante porque tem jovens que acabam precisando ver ali a letrinha. Para muita gente parece um blá blá blá, mas tem jovens que às vezes naquela letrinha se identificam. Exato. Não, com algo. E entre pessoas, só para as coisas ficarem definidas. Bem, pronto, desculpa perguntar, eu não estou a falar, estou a representar. Tu és, só para nós percebermos, e até em relação qual é, às vezes nem é preciso, é só perguntar, desculpa, quais são os teus pronomes? É o correto, né? Quais são os teus pronomes? E depois, como é que te chamas? Mas eu pensei que essas não existe. Mas eu pensei que eras uma rapariga, ou que eras um rapaz, isso não existe, isso perguntamos... Se sentimos que há dúvida, porque há determinadas normas que continuam a ser, pronto, uma mulher tem determinado aspecto, supostamente, e um homem tem, pronto, e se houver dúvidas, nós tratamos a pessoa, ou então dizes determinado pronome e a outra pessoa diz, olha, desculpa, os meus pronomes são, e corrige, não tenho que ficar ofendida, e a pessoa corrige o pronome se for caso disso. Pronto, portanto, vamos dizer assim, que é uma coisa que choca muitas pessoas quando eu digo isto, para definir a minha binariedade. Binariedade porquê? Há na natureza, pronto, há um género masculino, um género feminino, e identidade de género, vamos dizer masculino, feminino, não binário, e toda essa panóplia de o que nós quisermos chamar. E eu defino com o feminino, vamos dizer que agora vou dizer uma coisa, que é o meu modelo, ou com quem que eu me identifico,
é como uma mulher cis. Pronto, mas a mulher, as pessoas cis, que horror, são inimigos, são horríveis. Há pessoas que são horríveis. Também há pessoas trans que eu considero horríveis, como a Caitlyn Jenner, que tem uma série de coisas que eu sou contra a sua postura, não é? E é uma mulher trans. Portanto, as mulheres cis que são como aquela J.K. Rowling, não é? Que é tão transfóbica, é uma pessoa que é cretina e ignorante, não é? É uma pessoa que, pronto, mas nem todas as pessoas são assim. Essas pessoas, para mim, tiveram sorte de nascer com o género com que se identificam. Pois. Têm a sua vida pela frente, não tiveram nenhum... Quer dizer, podem ter outros problemas existenciais de outra ordem. Pronto. Mas há uma coisa que é certa, está tudo certo. Nasceram com o género com que se identificam, seguiram a sua vida, mas a pessoa nasceu com aquele género. Não houve dúvida, estava ali, estava tudo certo. Pronto, eu invejo essas pessoas, eu gostava de ter nascido assim. Não nasci. Eu renasci, ou nasci verdadeiramente, quer dizer, eu já tinha nascido, tinha essa vida secreta, mas só nasci em pleno, de facto, a partir de 2018. Porque foi a minha plenitude. Essas duas vidas são uma, quer dizer, não há, e portanto é isso. Eu tenho o feminino, aliás, eu descrevo no meu livro, que desde muito criança, que eu tinha um fascínio por mulheres mais velhas. Porquê mais velhas? É evidente, quando era pequena eu não percebia isso. Mas retrospectivamente, analisando, uma mulher mais velha, quer dizer, tinha 20 e muitos 30 anos. Era mais. Mas o que é que acontecia com essas mulheres quando eu olhava para elas? É o que eu penso hoje. Eram mulheres, estavam maduras, tinham o corpo, estava a explodir, não é? Tinham as suas formas. E, portanto, eu eventualmente olharia para elas e do género, eu gostava de ser assim. Porque eu tinha muito isso, eu ia à casa de amigos dos meus pais, que tinham filhas mais crescidas, e eu ficava de boca aberta. Uma criança tão pequena, aquilo não era paixão, nem era eventualmente identificação, eu ficava fascinada. Pronto, e portanto é uma coisa que foi sempre assim. E quando eu percebi que esse fascínio passava por eu ser como aquelas pessoas, pronto, é a minha teoria. Se calhar um psiquiatra vai achar que isto é um devaneio qualquer estranho, não é? Há pessoas que não, como o Trump e outras pessoas. E essas pautas LGBTs, talvez antes você nem participasse tanto, né? Nada. Fosse algo... Não. Justo no ano de 2018, que você tem a sua epifania... Sim. Também é um ano em que Portugal cria a lei que reconhece o direito de autodeterminação de gênero aqui em Portugal. Sim. Quando que você começa a ficar mais envolvidas nessas pautas que acabam sendo muito importantes hoje, né? Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa que é uma coisa estranha. Porque eu atingi... Vou só voltar um bocadinho atrás e já vou continuar. Vou já pegar na tua pergunta. Mas quando eu estava a falar que durante toda a vida eu levei essa vida paralela, mas eu ia explorando cada vez mais, porque eu sem saber quem era, eu cheguei a tomar hormonas que eram erradas, porque me queria feminizar, estava casada, tinha 3 filhas, e depois interrompi. Primeiro achei que podia estar a fazer mal ao meu corpo. Mas estava às escondidas, isso. Às escondidas, sim. Estava a fazer mal ao meu corpo, podia morrer, não sei, que é uma coisa que eu tenho, é muita coisa de viver. Nunca tive essa coisa de sou uma pessoa com muita vontade de viver. E tinha medo que se começasse a notar. Quando tomas hormonas, o teu peito aumenta. E eu tive que interromper porque, pronto. É estranho como é que eu tinha essa vontade de feminizar, mas não percebia quem é que eu era. Porque não houve um clique. Pronto. Houve, né? A epifania. Houve depois, eu percebi. Demorou, né? Demorou. Mas pronto, para te dizer que o envolvimento nas causas LGBT tem a ver com... Pronto, depois da minha epifania... Foi coincidência ser no mesmo ano que teve a sim, lei? Completamente. Completamente. Sim, não. Nem sabia que nem sequer sabia que havia essa lei.
Eu só soube depois. E só soube depois, quando comecei a pesquisar, porque eu praticamente teve a minha epifania, eu fui pesquisar formas de me feminizar e de assumir esse meu género. E demorou 3 anos até eu fazer... Que é isto? Que isso, um telefone? Olha, diz que agora Olha, não pode ser. Esse telefone, quando toca, é uma surpresa para o nosso convidado. Mas para quem está em casa, as pessoas já sabem, Maria João. É para anunciar que vai começar agora o nosso quadro de perguntas 1, 2, 3 testando. Não se preocupa. É um quadro que a gente faz aqui dentro do nosso podcast sobre algumas perguntas ali do mundo do entretenimento. Ok. Tá? Pra gente poder praticar um pouquinho mais e saber mais algumas coisinhas que acontecem aí nesse universo tão encantador. Okay. Maria João, você está preparada? Não sei o que é que vai ser daí. Pergunta número 1. Qual o nome da primeira atriz trans a ser indicada ao Oscar por melhor atuação? Vou te dar 3 opções. Opção A, Maria Clara Spinelli. Opção B, Laverne Cox. Ou opção C, Carla Sofia Gaston. E aí, Maria João, quem foi a primeira atriz trans a ser indicada ao maior prêmio aí de... Eu acho que era a Carla Gaston. Carla Sofia Gaston? Sim. Muito bem! Parabéns, começou bem, Maria Mas João. eu posso dizer que não gostei nada do filme. Tem fortes críticas sobre esse filme, é verdade. Acho que fez um mau serviço à comunidade e tratou... tem imensas... Por acaso, olha, uma pessoa trans brasileira que fez um podcast. Um podcast não, um post no Instagram que por acaso explicava todas as coisinhas. Mas pronto, eu antes de ver esse podcast, eu percebi logo a forma até, por exemplo, em paródia, quando ela, a personagem... Mas a sua crítica em relação a quando ela vive a personagem, a fase de homem. Para já eu nunca aceitaria fazer esse papel. Ia te perguntar isso agora. Não, nem pensar. Pronto, não aceitava. E em relação a assistente dessa pessoa, vai procurar hipóteses de fazer cirurgias e vão a umas clínicas e aquilo é uma paródia. Vagina, pênis, aquilo é muito íntimo, aquilo não se brinca com aquilo. Aquilo é para ser descontraído, está mal. Isso é o problema. Aí está, pessoas cis assumirem o controle de um filme sobre estas matérias, porque não têm essa sensibilidade. E há pessoas que por dinheiro fazem o que for necessário. E, portanto, eu diria que não. Eu despedi-me de muitas coisas. Você não toparia viver uma personagem caracterizada, por exemplo, como homem, como foi o caso da Carla Sofia no filme Emília Pérez? Eu provavelmente... Olha, para dar emprego à comunidade, até sugeriria, ponha um homem trans a fazer a parte masculina do papel e depois pronto. E, portanto, não, mas depois é tudo o que se diz. A personagem até diz, há um médico que a atende e diz, tu podes fazer o que tu quiseres, mas tu vais sempre ser um homem. Tu vais sempre ser... É horrível aquilo psicologicamente é muito doloroso. Achei o filme péssimo. Mas pronto. Vamos à nossa pergunta número 2. Em qual país foi produzida a série Veneno, que conta a história da cantora, atriz e modelo Cristina Ortiz? Opção A, no México. Opção B, na Espanha. Ou opção C, na Argentina? Espanha, isso mesmo. Foi lançado em 2020. Sim, Veneno é uma das séries mais marcantes incrível, dos últimos tempos da comunidade LGBTQIAPN+. Sim. A produção retrata a vida de Cristina Ortiz, a icônica La Veneno, uma mulher trans que se tornou símbolo de liberdade, coragem e autenticidade ali nos anos 90. Sim, eu aconselho a toda a gente a ver essa série. E eu já agora revelo no meu livro que há uma coincidência incrível em relação a essa pessoa, porque eu e a Cristina Ortiz nascemos no mesmo ano, no mesmo mês,
no mesmo dia e com uma diferença de 2 horas e meia. Caramba, que Sim. coincidência. E essa pessoa tem um monumento em memória dela num parque onde ela se prostituía, e está sempre a ser vandalizado. Ainda hoje em dia as pessoas vão lá e vê-se que está vandalizado. Partem, destroem, põem autocolantes transfóbicos, e portanto ainda temos muito que evoluir. Uma perguntinha que eu tenho para fazer aqui Sim. para você, Mário João. Quando é que você acha que nós veremos, igual a gente assistiu em Veneno, tramas com personagens transexuais, transgêneros, né? Sim. Aqui na televisão portuguesa? Pronto, houve um acontecimento em janeiro de 2023 que estava a haver uma peça que é uma versão de um filme do Almodóvar. Sim, a gente tem esse assunto aqui. Eu acho até que isso que você vai falar agora foi algo marcante aqui para Portugal, né? Tudo sobre a minha mãe, não é? Que é uma versão, há uma pessoa inglesa, britânica, que gosta de transformar filmes em peças de teatro. E ele transformou aquela peça toda sobre a minha mãe do Almodóvar. O Almodóvar é um realizador espanhol que desde há muitos anos, não é de agora, desde há muitos anos, que os seus filmes, nos seus filmes aparecem personagens trans e cis e gays, e portanto é muito diverso. E ele não tem qualquer problema em pôr um ator ou uma atriz cis a fazer um papel trans ou pôr uma pessoa trans a fazer um papel cis. Há toda essa diversidade. Pronto. E cá em Portugal aconteceu a mesma coisa. Nessa peça, nesse filme, aparecem 2 pessoas trans. E o encenador pôs uma rapariga trans brasileira que fazia um dos papéis trans, e o outro papel trans era feito por um homem cis. Pronto. Que vem na sequência do que faz o Almodóvar. Pronto, mas houve um manifesto, que até me convidaram para participar no manifesto, numa gravação de um vídeo, numa manifestação à porta do teatro, a reclamar porque a outra personagem também tinha de ser uma pessoa trans. Eu discordei, porque eu achei que já estava a ser inclusivo. Quer dizer, é evidente que, por definição, agora, num mundo ideal, por definição, um ator ou uma atriz interpreta papéis. Portanto, eventualmente podes fazer de mulher, podes fazer de homem, interpretas papéis. E, portanto, ali é evidente que eu fiz o casting para essa peça. Eu podia estar a fazer o outro papel. Para a personagem da Lola, que você diz. Não, para a personagem que tinha o rapaz a fazer. Eu podia ter feito esse papel. E puseram lá um rapaz. Porquê é que puseram um rapaz? Porque esse rapaz, naquela peça, desempenhava para aí 7 papéis. Foi uma opção do encenador. Ele fazia de assistente de realização, porque havia vídeo. Fazia de médico, fazia dessa personagem que tinha algumas falas. Fazia várias coisas. Pronto. Foi a opção eu também podia ter dito, mas o outro papel de médico, podiam ter posto outro ator. E assim, em vez de, vamos imaginar que eram 10 atores, eram 20, porque havia 20 personagens. Pronto. E para mim aquilo já tinha sido inclusivo o suficiente. Estás a perceber? Apesar de eu estar desempregado e ter concorrido, aliás, eu reclamei porque a versão inicial da peça que me deram para fazer o casting tinha um monólogo que era transfóbico. Eu disse, olha, é assim, eu só decorei metade do texto porque a outra metade é transfóbica. Se vocês mesmo que eu seja aceito e vocês mantiverem este texto, eu não faço. Eu sei que já estou a condicionar a minha participação, pronto, mas eu tenho que ser coerente comigo própria. É a tal coisa. Se pudesse ser convidado para fazer o papel da Carla Gascon e mostravam-me aquele argumento assim, mudam aqui estas coisas, ou eu não faço. Mas vais ganhar $1 milhão, ou sei lá o quê. Então esse espetáculo tinha essa questão e houve um manifesto, pessoas que fizeram uma manifestação e houve uma altura em que interromperam mesmo o espetáculo. Houve uma pessoa que subiu para o palco, interrompeu o espetáculo quando entrou esse ator a interpretar uma personagem trans, chamou nomes e chamou a atenção. Do meu ponto de vista, aquilo eu vou dizer uma coisa, só fazer aqui um parênteses. As revoluções geralmente são mais rápidas se houver violência. Por exemplo,
Em França, cortaram a cabeça à Marie Antoinette e ao Luís XVI. E passou-se da monarquia para a República. Em Portugal também. Deram um tiro no rei Dom Carlos em 1908 e em 1910 foi implantada a República em Portugal. Pronto. Sim, senhor. Percebo, o 25 de Abril também foi feito com blindados. Os soldados não deram tiros, mas foi com força, pronto, para fazer a alteração do regime. Pronto, eu percebo isso. Mas há coisas que nem tudo resulta assim. E, portanto, uma pessoa entrar da forma, quando eu vi aquilo, eu vi aquilo em... Você estava no dia do protesto? Não estava, olha, vê lá tu, eu estava a trabalhar num trabalho precário, estás a ver? Eu também podia ter ido, porque assim, tinha um ator a fazer um personagem trans, eu era trans, e eu estava a trabalhar no Burger King para sobreviver. Pois. Aliás, eu despedi-me no domingo anterior. Mas corrija-me se eu estiver errado. No dia 17 de janeiro de 2023. E no dia 19, 2 dias depois, aconteceu isso. Eu no dia 20 estava a ver o telemóvel, aquelas histórias de manhã, ao pequeno almoço, e vejo de repente, estava em todas as pessoas que tinham partilhado aquilo, via-se uma pessoa a subir para o palco, a avançar para o ator. Eu achei que lhe ia dar um murro, uma facada, um pontapé, porque a violência do movimento era tão grande, e os gritos, e a linguagem, eu disse, o que é que vai acontecer aqui? E interrompeu o espetáculo, pronto. E eu fiquei, isto não está certo, isto vai ser contraproducente, porque isto vai cair em cima da comunidade, isto foi mal feito. Pronto, não interessa. Passado umas horas, toca o meu telefone... E você assume a personagem. E convidam-me para fazer aquela personagem. E eu fui fazer, pronto. E já no dia seguinte, né? No próprio dia. No 20. próprio dia? Sim. Como pôde Eu isso? fiz sexta, sábado e domingo. Você já tinha o texto decorado? Você... Eles tinham pensado fazer tudo, eu a ler o texto, os bastidores do palco estavam abertos. E as pessoas, quando não estavam em cena, estavam sentadas numa cadeira ali, estavam a assistir. E eles pensaram que eu podia estar ali sentada a ler o texto. Eu disse, pá, tenho um palco do São Luís à minha frente e vou-me sentar a ler. Não, eu vou fazer isto. Claro. Sim, porque ele também não era muito texto. Mas pronto, eu tive que ir para lá a determinadas horas, ainda respondi a uma entrevista para o Expresso, tinha que adaptar o figurino, ver os sapatos, etc, uma série de coisas. E pá, eu disse, pá, agora deixa-me decorar o texto que eu tenho que... E pronto, lá fiz aquilo, pronto. E depois fiz sexta, sábado e domingo, e depois na semana seguinte, sexta, sábado e domingo no Porto, pronto. Foram dois finais de semana. 2 finais de semana, sim. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que eu disse, eu percebo a ação, eu percebo, pronto, é reivindicar. Mas você não acha... Mas eu não concordo com o método. Se fosse, por exemplo, nesse caso... Deixa-me só interromper. Desculpe-me. Não, desculpa só interromper-te. Mas provou-se aquilo que eu tinha dito. Porque a agressividade criou-se ali uma agressividade de duas agressividades. Eram as pessoas LGBT, não era só trans. Protestando. A dizer que têm toda a razão e o resto, e as pessoas cis a dizer que aquilo tinha sido o maior escândalo, o desrespeito pela arte e não sei o quê. Pronto, eu percebi que havia ali uma... Pronto. Eu manifestei na entrevista que pronto, eu percebi a ação, mas acho que era contraproducente aquele método. E houve pessoas que me ameaçaram, pessoas que me desamigaram das redes sociais, e aquilo chegou a um ponto que a pessoa que tinha subido para o palco foi ameaçada, e eu até cheguei a fazer um post com a minha cara e com a dela, a dizer, já não lembro bem, mas era qualquer coisa como percursos de vida diferentes, temos não sei o que diferentes, mas acima de tudo somos irmãs. Pronto. Eu quis apaziguar o ambiente que estava péssimo. Aquilo estava tudo péssimo. Pronto. Mas a consequência disso, o que é que aconteceu? Por exemplo, eu não sei se sabes, aqui em Portugal, a Miss Portugal daquela altura foi uma rapariga trans. Foi a Marina Machete. E a agressividade que ela recebeu vem na sequência disso, porque tudo o que era trans que aparecia, as pessoas estavam muito agressivas.
E aquilo foi um espetáculo nojento, uma vez num noticiário da TVI. O Miguel de Sousa Tavares, disparate. Miguel Sousa Tavares e o Alberto não sei o quê. Pronto, é o pivô. A falarem sobre aquilo, a falarem da Marina Machete, casavas com isto, como se fosse um objeto, e a fazerem chacota e a gozarem com ela. Portanto, aquilo foi nojento, mas essa agressividade foi despolutada por aquela ação. Porque o que é que eu acho? Agora, voltando atrás, eu acho que toda esta situação é evidente que, pronto, estes protestos são legítimos. Eu não subscrevo. Eu acho que tem que ser pela empatia. E tu começaste nossa parte do diálogo com quando é que vamos ver pessoas trans na televisão? Na televisão portuguesa. Portuguesa. Em tramas centrais, né? Que também tem uma diferença. Exatamente. Entre você colocar uma personagem ali na história Sim. e fazer igual a série Veneno, que a trama era em relação à vida dela, né? Pronto. E portanto, isto prejudicou completamente porque a agressividade ficou tão grande, as pessoas, tudo o que era trans era para afastar. Por exemplo, o que é que os realizadores e encenadores apreenderam disto? Ok. Portanto, personagens trans são feitas por pessoas trans. Personagens cis são feitas por pessoas cis. E não vamos arriscar a convidar uma pessoa a fazer outra identidade. Para fazer uma cis. E vice-versa. Porque ainda acontece uma coisa destas. Pessoas a saltar para o palco, pessoas a boicotar a série. E, portanto, como não há tramas, como as pessoas trans são uma pequena percentagem da sociedade, como não há tramas, não me convidam. Como não há papéis trans, não me convidam. Eu até ali, as novelas, as séries, os filmes, eu fiz uma personagem feminina. Não se dizia que era trans ou que era cis. Era irrelevante, percebes? Mas as pessoas sabiam que eu era trans. E as pessoas que viam na televisão sabiam que eu era trans, porque sabiam quem eu era. Eu fui figura pública. E, portanto, sabiam quem era. É que esta pessoa... É assim que a pessoa entra na casa das pessoas. As pessoas, ok, mas esta pessoa... Mas é uma pessoa, mas é uma mulher, mas é normal, estás a perceber? E, portanto, nós entramos em casa das pessoas e as pessoas percebem que não é nada do outro mundo. E é assim, pela empatia, que as coisas vão evoluindo. Pronto, e depois as pessoas... Eu estava numa sequência que, eventualmente, até poderia ser protagonista de uma coisa qualquer, mas isso acabou. Porque o mais importante de tudo é a visibilidade. A visibilidade é o mais importante de tudo. Isso é fundamental, porque as pessoas temem o que não conhecem. E a maioria das pessoas não conhece uma pessoa trans. Ou se conhece, é de notícias bombásticas da televisão ou da missa, ou não sei, mas não conhecem, não convivem, a maioria das pessoas. E as pessoas temem o que não conhecem, como temem os imigrantes, porque não conhecem, porque a comida deles cheira de maneira diferente, e tem a cor de pele diferente, e têm costumes diferentes. Eu não percebo. Portanto, as pessoas temem o que... Não é toda a gente, mas as pessoas ignorantes temem o que não conhecem. Em vez de tentar descobrir mais sobre, porque hoje em dia só teres um telemóvel no Google, sabes tudo, não há desculpas. Tens curiosidade, vês. Mas é tal coisa, e pronto, eu já fui a castings, a audições, e falo com pessoas e imagina o que era uma pessoa trans entrar uma personagem relevante numa novela. Tem grande audiência, e uma pessoa com relações, isso agora depende do argumento, mas que teria um namorado e casava, ou com um homem uma mulher, isso, pois, é relevante, mas era uma maneira das pessoas, e a personagem podia ser trans ou não. Para mim é irrelevante, estás a perceber? Eu interpreto personagens, eu sou mulher, mas também sou trans. Pronto, portanto, para mim está... Podia ser a falar sobre um percurso tipo a Veneno, pronto, daquela realidade, daquela dor, pronto, aquilo é uma coisa que não acaba bem. Ou pode ser uma coisa positiva que dê esperança.
que é possível ser feliz sendo-se trans. Estás a perceber? Eu sou uma mulher trans e tenho 3 filhas que amo muito e elas amam a mim. Pronto, está tudo... sinto-me realizada nesse aspecto como mãe. Pronto. Mas isso tem que ser partilhado e isso é o que eu digo. Os realizadores, produtores, argumentistas, eu acho que têm essa responsabilidade perante a sociedade de criar histórias, de aproveitar as nossas histórias. Eu próprio escrevi um argumento para um filme, não sei se alguma vez vai ser... pronto, eu gostava que fosse revisto, pronto. Mas se calhar aquilo, já percebi que dá tanto trabalho e é tantos entraves e é tão complicado o cinema, eventualmente eu até converto aquilo num romance e pronto. Mas tenho escrito essa coisa. Mas de facto acho que era muito importante. A visibilidade para mim é o mais importante de tudo. É o mais importante de tudo. Maria João, vamos para a gente finalizar o nosso quadro 1, 2, 3 testando. Eu falo muito. Mas fala muitas coisas importantes. Eu digo aquilo que eu penso. Você está sendo verdadeira. E sou né? verdadeira e acho que as pessoas têm que refletir sobre. Claro. Estás a perceber? Então vamos lá, gente. Agora, para finalizar a nossa pergunta número 3. Como se chama no Brasil o filme que em Portugal ganhou o título Os Miúdos Estão Bem? Comédia dramática estrelada por Annette Bening, Julianne Moore e Mark Ruffalo. Não faço a mínima ideia. É porque você sabe que do Brasil para Portugal os títulos mudam muito, Eu sei, mas né? é que eu nem em português conheço. Porque eu geralmente conheço os filmes pelo título inglês, pelo título original. Estás a perceber? Ó, tem aqui as imagens. Mas aqui já tem... não, está em inglês, ó, tá vendo? Agora, em português do Brasil, vamos ver se tu é boa. Vamos lá, Maria João. As opções que eu tenho para o português do Brasil, ele recebeu o nome de Minhas Mães e Meu Pai. Opção B, Estão Todos Bem. Ou opção C, Nós, Elas e Ele. O que você arriscaria aí? Porque eu nem sei o que é que trata o filme. Eu nem sei do que é que trata. Esse filme, ele fala sobre um casal de lésbicas que cria a filha e o filho concebidos por inseminação artificial. E a tranquilidade da família, ela acaba quando os filhos resolvem descobrir quem é o doador. E aí começa toda a bagunça. A produção foi indicada a 4 Oscars, incluindo de melhor filme e melhor atriz. Vamos lá, opção A, Minhas Mães e Meu Pai. Eu acho que é aquela, 2 mães, o pai, eu não sei. Essa? Minhas Mães e Meu Pai? Não, a outra. Estão Todos Bem? Não. Nós, Elas e Ele. Acho que... Nós, Elas e Ele? É isso? Eu diria que seria essa, mas não é. Será que tá certo? Não deve estar, mas é. Não. Mas foi bem, 2 acertos. Minhas Mães e Meu Pai, né? Okay. Que foi lançado em 2010. Aí, falando um pouquinho de cinema, você participou do filme Sonhar com os Leões, lançado esse ano. Sim. No Brasil e em Portugal, e que teve os brasileiros Denise Fraga e Roberto Bom-Tempo. Roberto em Bom-Tempo, inclusive, já esteve aqui no nosso podcast, um grande ator. Conta pra gente como é que foi a sua participação nesse filme, que também fala sobre 2 assuntos polêmicos, né? Polêmicos. Eu lamento muito, a minha participação foi muito reduzida, porque... Por isso é que tu falas de sucesso. Eu sinto-me muito bem, estou feliz comigo próprio, com a minha vida. Eu só queria poder expressar-me, poder ter a oportunidade de expressar artisticamente. Pronto, eu expresso-me com stop motions, com pequenos filmes que eu faço, com escultura, com a escrita, porque depende só de mim. Mas eu estou numa fase que eu gostava mesmo de ser convidada, não queria ter que preocupar de eu ter que estar a organizar, queria que quantas pessoas organizassem eu fosse lá e desempenhava só o papel e pronto. E portanto, embora tu fales de sucesso e de uma série de coisas que eu fico muito honrada das coisas que tu dizes sobre mim, mas as oportunidades de trabalho são muito reduzidas. Felizmente eu tenho outras fontes de rendimento, porque senão estava completamente tramada, pronto. Mas para te dizer que esse filme, por exemplo, eu respondi há uma newsletter de uma coisa em Portugal que se chama o Coffee Paste,
em que se tu assinares essa newsletter, eles fazem um serviço ótimo, são muito queridas as pessoas, porque mandam-te anúncios de coisas. Pois. Precisam de um professor ali, é coisas tudo artísticas, professor de teatro ou papéis. E neste caso, dizia assim, figuração especial para filme não sei o quê. E eu concorri. Figuração especial é uma pessoa que passa ali atrás, e especial quer dizer que pelo menos há texto, uma frase, Pois, qualquer coisa. às vezes tem uma fala. Pronto, exato. E portanto, naquele caso, eu inscrevi-me e nunca mais disseram nada. E eu passado, perdão, uns meses, já se sabe alguma coisa, não sei o quê. Eu estava, foi só para estar tranquilizado, esquecer aquilo, e disseram, ainda estamos em processo. Eu fiquei, olha, ainda há uma esperança. E acabei por receber um e-mail a dizer que sim, senhora, que estavas no e a produção foi incrível, foram muito simpáticos, o realizador também, e conheci a Denise, muito querida, e pronto, e participei, conheci outras pessoas, até criei amizades ali, porque aquilo ainda foram 5 dias de redação especial. E portanto foi ótimo, mas pronto, é tal coisa, é aquela coisa, eu estava lá numa plateia, fazia uma plateia, era um membro da plateia, e depois dizia uma ou duas frases, pronto, mas pronto, estás a ver, é a tal coisa, percebes, eu fui lá, disse uma frase e outras pessoas estão ali, é diferente, pronto, tem que haver, a pessoa acaba por ficar às vezes na dúvida se tu tens qualidade. E por isso é que as pessoas não te escolhem. Mas eu já fiz coisas em que me escolheram, mas há esta questão da identidade de género que eu sinto que está aqui e ninguém se quer comprometer, percebes? E portanto é assim. Há pessoas com quem eu trabalho no teatro, por exemplo, o Teatro Praga, eles convidam pessoas, é irrelevante o género, eles convidam pessoas que gostam. E é o grupo de teatro com que eu tenho trabalhado agora. E convidam-me para teatro e até outros eventos. Você teve uma peça com eles, né? Tive o ano passado uma, e tive há 2 anos e há 3 outra. Pois. Foi a Sagração da Primavera e agora foi o teatro sempre é o lugar que a gente consegue ter mais facilidade de expor as nossas artes. Sim, não, mas tem que te convidar, porque de resto não acontece, percebes? É complicado. Tu podias dizer assim, mas porquê é que, Maria João, porquê é que tu não escreves tu um texto e vais fazer, e uma performance? É pá, sim, mas não... Há pessoas que são intérpretes, não são criadoras de base do espetáculo. Mas se calhar daqui a uns meses eu faço isso e digo, afinal não é assim nada de especial, podia ter feito isto há mais tempo. Mas a vida é assim, são passos. Maria João, para a gente finalizar esse bate-papo, eu não posso deixar de falar do seu lado de artista plástica, né? Com as suas esculturas que você faz. Pois. Queria que você contasse aqui pra gente um pouquinho como é que aconteceu isso, em que momento que surgiu esse trabalho, como que funciona essas esculturas. Muito obrigada por essa pergunta. Olha, tem aqui lindas, inclusive quero te parabenizar, é uma arte que eu amo, adoraria saber fazer. Obrigado. Acho que você tem que montar um workshop aí, porque já vai ter um aluno aqui. Sim, eu tive um workshop aqui há umas semanas, me convidaram na Rua das Gaivotas. Como é que surgiu isso tudo? Isso aí, pronto, eu até já fiz umas em pedra, mas eu até gostava de ter um ateliê, porque este de pedra dá-me um imenso gosto. Esse é de que material? Isto é papier mâché. Papier mâché. Pois? Sim, tem é material reciclado no interior, para dar estrutura. E a gente consegue achar essas obras disponíveis eu tenho no site? No meu Instagram, olha, está aqui mesmo, está ali o Instagram. E já está aí na tela também o Instagram. Sim, tem no Instagram, e depois no Instagram tem lá um link para o meu site onde tenho todas as esculturas, mas as esculturas surgiram exatamente, é muito engraçado, porque é mais ou menos paralelo com a minha epifania e o meu processo de transição. Porque foi nessa altura também, foi em 2017 que eu comecei, e se as pessoas seguirem cronologicamente as minhas esculturas, aquilo mostra o meu percurso e os meus ideais, pronto, e como vês, por acaso este aqui não é, este chama-se O Pescador e o Gato,
mas a maioria das esculturas são corpos femininos. São corpos, eu vi. Sim, e portanto é isso. E eu agora até nos meus filmes stop motion começo, até crio algumas peças de propósito para esses filmes. Para as animações. Para as animações. E é você que faz tudo? Sim, foi eu que faço. Que legal, tudo. Sim, João. sim. Parabéns. Obrigada. Ó, chegamos no final do nosso programa, mas para terminar, eu vou te convidar a encarar um dos nossos maiores desafios e dilemas aqui do Atrás da Cena. Olha. Não sei. O que será? Lá, é igual inspirado ali no filme do Matrix. Ah. Aqui eu tenho 2 bolinhas e dentro de cada uma delas existe uma realidade, algo Ok. que você poderia ser ou não Ok. ser, né? Ok. E aí eu gostaria que você escolhesse uma dessas bolinhas, abrisse e lesse pra gente o que tá aqui dentro e nos contasse se você seria ou não seria. Pois. Vamos Eu lá. gosto muito da série Matrix, que é muito queer. E por acaso eu não me lembro se é o Red. Se é o... eu- Qual que é o da qual que é o Matrix? Qual é que ele escolhe? Eu acho que é a vermelha, não é? Não sei, não vou te dar dica. Não, mas eu queria só ilustrar. Então, mas eu quero a vermelha. Vai de vermelha? Vamos lá então. Combina Conta pra mais, gente. combina mais com o meu figurino. Tchau, suspense. Ai, adorei esta surpresa. Eu não fazia ideia que isto existia. Ai, a bolinha. Deixa eu ver. Ai, pá, o que é que me vais dizer? O que é que me vais perguntar? Leio. Por favor. Ser ou não ser presidente de uma associação de luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA. APN+. Mas e aí, esse dilema aí? Serias? Seria, não sei quais são as qualificações académicas que são necessárias, mas tinha todo o interesse. Aliás, eu vou dizer uma coisa, eu gostava de ser deputada no Parlamento. Eu sei que iria sofrer muito ataques então da extrema-direita, pronto, mas acho que era uma presença importante. Como é que você acha que hoje, depois dessa epifania e de assumir a sua identidade de gênero, você acha que você virou aqui para Portugal uma figura representativa para a comunidade? Você acabou de falar que gostaria de estar ali no parlamento. Sim, gostava muito. Sim. Você acha que a comunidade hoje te enxerga dessa forma? Não sei, eu queria estar no parlamento porque é um lugar de decisão, não é? E de visibilidade. E se até no Parlamento está uma pessoa trans, isso é muito importante. Isso aí, só o facto de estar ali já era importantíssimo. E eu, pronto, se fosse eu, ter uma visão diferente daquilo que é discutido ali, é uma visão diferente. É uma visão sempre diferente. E a minha visão é sempre de respeito. Pronto, nós, pessoas da comunidade trans, são pessoas, não estou a dizer que são sofridas, mas são pessoas que estão expostas a uma série de coisas e, portanto, acho que era importante esse testemunho das pessoas terem uma visão sobre o mundo diferente, e há muita empatia da nossa parte, porque nós sabemos o que é ser apontada, o que é ser criticadas, e portanto acho que há ali uma sensibilidade diferente, e mesmo pela representatividade. E eu teria uma visão diferente ali no Parlamento. E explicava às pessoas, mesmo que houvesse aquelas bocas que as pessoas dizem, mas aquilo teria impacto no Parlamento, teria impacto nas televisões, porque ia aparecer, as pessoas em casa se calhar iam dizer mal, mas eventualmente isto é sempre como o meu livro. O meu livro, há pessoas que leem e se aquilo as tocar, eventualmente são capazes de emprestar a alguém, ou até se leem aquilo um bocado, deixa eu ver o que é, e depois estiverem numa situação pública em que presenciam uma pessoa a ser achincalhada ou criticada, a pessoa lê o livro, peraí, não é bem assim, olha que não tens razão, porque essa pessoa é um ser humano e tem sentimentos, e portanto também merece respeito e também merece viver a sua individualidade, porque o fundamental disto tudo é o básico, é a liberdade, não é?
Mas que direito é que uma pessoa tem de estar a opinar sobre a vida de outra pessoa? Se a pessoa quer ser do Benfica, ou do Sporting, ou do partido X, eu não tenho nada a ver com isso. E se a pessoa quer vestir de determinada maneira, ou diz que é determinado género, eu não tenho que dizer nada. Há um exemplo que eu costumo dar, eu não tenho nada contra pessoas com excesso de peso. Não tem nada a ver com isso. E não é excesso de peso. O que é isso de excesso de peso? Eu só estou a ilustrar. Mas já há pessoas que criticam uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar que tem um rabo assim maior e gosta de usar leggings. E uma pessoa pode dizer, mas aquilo que fica tão mal. Mas não tem direito de dizer isso. Se a pessoa quer vestir e se sente bem, é a sua maneira de estar, é como ela gosta de estar. E os corpos estão todos certos. Essa coisa do excesso de peso, e as modelos não há ideais, quer dizer, é importante que nós tenhamos saúde, mas, quer dizer, é importante. Para quem é importante? Há pessoas que podem desprezar isso. Mas depois não se queixam. Mas o problema é delas. As pessoas fazem... Se a pessoa quiser, fuma. Se a pessoa não quiser, fuma. Depois não... deixem as pessoas serem felizes. Serem felizes. Serem quem são. Sim, não opinem. Não opinem sobre as outras pessoas. Liberdade é o básico. Estás a perceber? Para mim, isso é o fundamental. Não é. Parabéns. É tão simples. Não, é simples, mas é bom a gente ouvir, né? E assim, gente, termina mais um episódio do Atrás da Cena. Maria João, muitíssimo obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Foi, assim, muito legal ouvir todos os seus relatos, a sua história. Ela é muito admirável, ela é muito forte. Obrigada. Espero que você trabalhe bastante, quero te ver muito, vou correndo ver as esculturas. Obrigado. Já vou querer ver se eu consigo uma para mim. Obrigada. Um beijo muito carinhoso. Muito obrigada, agradeço imenso o convite e o interesse. E pronto, eu sei que sou uma pessoa um bocadinho polémica, mas é como eu sou, não é? É a tal coisa, é como eu sou. É você. Sou eu. Obrigada. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de deixar o like, divulgar com os amigos e a família e lá no nosso canal também se inscrever. E semana que vem tem mais. Até mais, gente. Beijinhos. Meu amor, obrigado. Obrigado. Você arrasou. Dá cá um beijinho. Obrigada. 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 Foi muito legal.